E agora nós vamos mostrar uma iniciativa muito bacana, gente, de uma médica e da estagiária dela que prepararam um receituário personalizado para um paciente que não sabia ler. E foi aqui em Belém, viu? Uma atitude que repercutiu positivamente nas redes sociais e, claro, é um exemplo para muitos profissionais. A atitude de uma médica e de uma estudante de medicina desta unidade de saúde chamou a atenção quanto à humanização dos profissionais no atendimento aos pacientes. De uma forma simples, usando fitinhas coloridas, elas facilitam a leitura da receita. Aconteceu com um senhor que sofre de diabetes e hipertensão. Uma das consultas a gente identificou que ele tinha essa dificuldade. A gente sempre reparava que ele não aderia adequadamente ao tratamento porque ele sempre voltava igual ou pior do que ele tinha vindo na consulta anterior. E aí a gente, em uma das consultas, identificou que ele não conseguia, na verdade, ler as letras da receita. No método da fitinha, cada uma delas ajuda o paciente a saber qual medicação tomar. Essa daqui a gente pensou mais no amanhecer, quando o dia está começando, que ainda não está aquele sol muito quente, ainda tem aquela aparência mais escura, né, da noite. E ele tomaria as medicações em jejum, que seria as fitinhas com as estrelinhas. O amarelo seriam medicações para ele tomar durante o dia, né? Que lembraria o sol, que está de manhã. E o azul, as medicações que ele faria durante a noite. A Manuela, que estagia no posto há um mês, aperfeiçoou o método, que dessa vez deu certo para o paciente. E aí eu percebi que, apesar da ideia das fitinhas ser muito legal, para ele estava tendo esse problema dele confundir os horários das fitas. E foi a partir desse momento que eu tive a ideia de escrever no receituário uma espécie de legenda para ele entender qual era o horário de cada fita. Eu pensei nisso, então eu perguntei para ele: o senhor sabe identificar os horários? O senhor sabe ver a hora no relógio? E ele disse que sim, que ele não tinha nenhum problema com os horários, que o problema dele era só para leitura mesmo. Então eu cortei um pedacinho de cada fita, coloquei no receituário e escrevi o horário ao lado, a partir do momento que eu vi que ele confundia os horários das fitas. E essa história ganhou repercussão depois que a Gabriela, irmã da Manuela, publicou a foto da receita em um perfil de uma rede social. Em pouco mais de 24 horas, já eram mais de 3 milhões de visualizações. Então eu resolvi postar porque seria algo do meu dia a dia. E eu coloquei, e quando eu vi, meus amigos começaram a me avisar que estava tendo um número muito alto de curtidas, e eu fiquei meio, mas por que assim? E eu fui olhar e realmente, próximo de 2 horas depois do momento que eu postei, já tinha perto de 1000 curtidas, e eu fiquei, nossa, bem estranho. Isso foi uma grande surpresa para todos nós. Quando eu fiz a receita, eu nunca imaginei que fosse ter essa repercussão toda. A repercussão foi positiva. Muita gente, principalmente os internautas, apoiaram a iniciativa. O que mais comoveu as pessoas foi ver que elas se esforçaram para fazer uma atitude que foi simples, mas que com certeza vai ter um impacto muito positivo na vida do paciente. Para o Sindicato dos Médicos, atitude a ser seguida. É fundamental que se resgate todos os dias a boa relação entre médico e paciente, para que seja cada dia mais humanizada, tudo em favor da boa medicina, da boa relação médico-paciente, do bom resultado. E a mensagem é linda para todos nós. Vamos seguir o exemplo, reproduzir isto sempre. Para quem orienta a Manuela desde o início do estágio na unidade de saúde, orgulho pelo olhar humano, que não se aprende na sala de aula. É sensacional tudo que, não só ela, o grupo inteiro dela faz aqui na unidade. De ter o cuidado com o paciente, de às vezes até pegar o número do paciente para saber se ele foi fazer tal coisa que ele tinha que fazer. A gente lida com várias dificuldades que vão ser realidade depois e que não tem como aprender no livro, que a gente só aprende vivendo mesmo. Para Gabriela, que está estudando para medicina, um bom exemplo de como exercer a profissão. Eu espero que eu possa exercer a minha profissão com tanto amor, da mesma forma que elas o fazem.
Olha, gente, o que eu tenho a dizer é que são maravilhosas, isso mesmo. Tanto a médica quanto a futura médica, vocês estão de parabéns. Isso sim que é humanização. Porque o médico não é aquele que receita remédios para o paciente, mas é aquele que cuida do paciente. Eu me recordo a polêmica que gerou no Brasil na época da contratação dos médicos cubanos. Mas olha, os médicos cubanos, por falta de recursos lá no país deles, por falta de acesso aos medicamentos, eles internalizaram muito bem essa humanização, né? Eles cuidam da pessoa. E é isso que essas jovens estão mostrando pra gente. É o exemplo que elas têm dado para todos nós, não só para os profissionais médicos, mas para todos nós. Em qualquer profissão é necessária a humanização.